Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei de onde você está nos assistindo. Nós estamos aqui no calor de 60 graus de Austin no SXSW 2025. Isso porque a previsão do tempo era de 6 graus hoje cedo. Eu estou aqui com mais um amigo que me deu a honra de sentar nessa cadeira e conversar, que é o Igor Puga. Eu acabei de descobrir pelo crachá dele que ele chama Igor Mário Puga, isso eu nunca soube. Essa é uma novidade, que é vice-presidente de marketing da Zamp. Zamp que tem as marcas maravilhosas da indústria alimentícia, que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. E aí, meu amigo, você está bem? Estou bem, cara. Obrigado pela generosidade da apresentação, mas eu estou honrado de estar sentado aqui contigo. E super à vontade, porque é bom conversar com quem a gente admira e gosta. Mais fácil. E esse é um papel novo que eu estou adorando fazer, é super divertido, gente. Porque é isso, a gente acaba que já conhece as pessoas, naturalmente que a gente aqui tem as perguntas para fazer, tem a trilha para seguir, mas fica muito mais fácil conversar com quem a gente tem algum nível de relacionamento, de intimidade. Isso aí não tem a menor dúvida. O outro lado é que a gente sabe que tem um monte de pergunta que a gente não pode fazer. Não, mas não faça isso. Não crie essa barreira comigo. Pergunta tudo que você quiser. Não, tenho esse defeito de ser sincericida. Isso eu sei. É um problema. Isso eu sei. É maravilhoso. Pô, mas super obrigado. Estamos aqui falando muito sobre a experiência dos CMOs no SX. Então eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho o que você viu até agora que te chamou a atenção. Se você já foi tocado por alguma coisa, porque geralmente a gente pode ser às vezes tocado por algo novo, né? Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu tô numa certa ressaca, quase uma rebordosa das palestras futuristas. E eu acho que tem muito a ver com o momento de vida que eu tô passando. Tô trabalhando num varejista com margens muito apertadas e com metas diárias. Então essa conversa meio 2030, 2040, ela é muito legal do ponto de vista intelectual, mas não resolve o meu problema imediato e a minha dor e a minha angústia. Então eu fiz um negócio esse ano que eu não tinha feito há muito tempo. Aliás, a única vez que eu tive a disciplina de fazer isso, deve fazer quase 10 anos, que foi ter a paciência de ver a parte dos pitches das startups. Que legal. Que acontecem patrocinados pela KPMG, são separados por setores, e aí, assim, é a antítese de tudo que eu acabei de falar de futuro. É alguém que é empreendedor, que está naquele early stage, que precisa de um dinheiro de um investidor anjo, e que tem que fazer um pitch em 3 minutos. E se não resolver a vida, ali é para resolver a vida dele. Problemas reais, problemas de agora, e que precisam de alguma forma, tem alguma modelagem, um protótipo, alguma coisa que precisam sair. E eu realmente me apeguei, assim, fiquei lá muito mais do que eu imaginava. Primeiro fui visitar falando, vou ver algumas coisas mais parecidas com o meu setor. Mas eu fiquei tão encantado com as pessoas com um espaço de vulnerabilidade, de gente que estava ali num Shark Tank da vida real, sabe? É isso. Que não tem, assim, quem estava ali era de Venture Capital, não era ninguém muito importante, era uma conversa real, perguntas verdadeiras, assim, genuínas. Então vou te falar, cara, que nesses meus primeiros 3 dias aqui, a melhor experiência que eu tive foi participar, poder assistir esses pitches de startups, de coisas que eu nem domino, tá? Coisas de agro, coisas de medicina. É muito bom ser leigo também e não ter repertório, porque você também recebe com muito mais delicadeza. Sim. As possibilidades. E é isso que muita gente fala quando a gente vem para cá, é assistir coisas tão diferentes do nosso trabalho ou da nossa intenção. E aí você foi radical demais, porque ninguém me contou ainda que viu os pitches de startup. Eu vou te garantir que ninguém viu, porque eu fiquei procurando colegas conhecidos ou sotaques brasileiros e não tinha, cara. E como as salas são pequenas, não era difícil perceber que realmente está aí um negócio que a nossa comunidade aparentemente não frequenta. Não, fica a dica então, e no ano que vem eu vou olhar para isso, porque agora já foi. Hoje, se não me engano, a premiação está acontecendo daqui a pouco. Acho que a premiação deve estar acontecendo isso. Por agora. Eu ouvi alguma coisa nesse sentido. E você falou uma coisa interessante dos futuristas, que realmente é interessante, mas o que eu gostei da palestra do Scott Galloway, que é um futurista, ele pelo menos também fez um trabalho de prestação de contas. Cara, ele chegou e falou, gente, do que eu falei ano passado, vamos discutir aqui o que eu acertei e o que eu errei. Gostei. Cara, porque... Gostei. Assim, às vezes ele poderia estar até certo no pensamento e o mundo girou e ele errou. Perfeito. Né? É muito interessante. Então, eu acho que tem esse caminho do mundo real e do imediato versus o longo prazo. Mas né? eu gosto disso que você falou, e eu acho que, até para não ficar uma coisa binária aqui, nem maniqueísta, cá entre nós, eu acho que entre os futuristas, famosos, celebridades que vêm aqui no SXSW, o Scott Galloway é o cara que eu mais gosto,
porque eu acho que ele tem essa verve de mercado financeiro, de venture capital, de private equity, então ele tem esse caráter que você falou, ele precisa prestar conta. É isso. Está no DNA dele. Então assim, acho que ele nem se sentiria à vontade de subir no palco e falar assim, peraí, das 10 coisas, teve 3 que eu falei que não aconteceram, então assim, eu acho que não tem problema nenhum você fazer perspectivas de longo prazo, mas esse compromisso com o acerto tem a ver com quem trabalha no mercado financeiro. Claro. Então assim, claro. Então acho que ele é um cara que não fica nesse delírio muito, sabe, subjetivo. Então acho que é um cara que é bacana. E a outra coisa que é interessante quando você fala de futuro é que o cara está o tempo inteiro planejando o futuro. Ou seja, o futuro, assim, ele acabou de fazer o pitch 2024 do futuro, aí tem o pitch 25 do futuro, aí daqui a pouco tem o pitch de Londres no SX do futuro. Verdade. Então começa a ficar que assim, o futuro tá lá, né? E hoje eu vi uma pessoa falando que quando a gente passa muito tempo pensando no futuro sem a gente olhar para o presente, a gente acaba perdendo a oportunidade. Sem dúvida. É aquela velha história do o que importa é a jornada, não é o destino, né? O olhar o futuro é olhar o destino só. Claro. Não, e com janelas muito curtas, né? O que você acabou de falar. Ou seja, às vezes os próprios intervalos de um ano ficam meio efêmeros, né? É isso. E aí o que você falou, e agora ao contrário, pensa um cara como ele tem uma agenda que pessoas ficam ouvindo o que ele diz publicamente em intervalos de 60 dias. É isso. Como é que esse cara vai se reciclar e se continuar interessante num pote tão curto de tempo? Como é que ele pesquisa o futuro se ele só fala do futuro? Exato. Né? É um negócio que é muito interessante mesmo. Excelente. E você que já veio muitas vezes aqui, é natural que um CMO saia daqui diferente do que ele chega? Cara, essa pergunta é muito boa. Eu acho que a maior... Se você não sai daqui angustiado, eu acho que a viagem não valeu. Então, eu acho que o maior exercício que a gente precisa ter aqui é um exercício de humildade, de realmente identificar o quão defasado você está, o quão desenganado você está. Eu acho que tem uma situação, esse desconforto, ele é muito bem-vindo e ele é importante, você precisa buscar o desconforto aqui. Não é trivial, é anti-intuitivo, é fora da nossa natureza, né? Normal. E eu acho que é isso que de alguma forma você tem que fazer. Cara, é complicado, porque existe um delta muito grande entre se inspirar, entre ter referência e conseguir realizar e materializar coisas. Então, assim, sua pergunta é muito bem-vinda, porque às vezes eu tenho uma sensação que, assim, a gente fica muito seduzido, embriagado, por coisas que são muito legais mesmo, que deixam a gente completamente inspirado, incentivado, engajado, mas que tem pouca aplicabilidade prática, né? E isso, inclusive, o jeito de eu me preservar e me proteger dessa história foi essa história que eu mencionei no começo da nossa conversa. Ou seja, por que eu fui nos pitches das startups? Porque ali eu via que, de repente, tinham insights que estavam muito mais próximos de eu conseguir usufruir, entender e absorver e aplicar na minha realidade prática do que ficar nessa conversa muito futurista. Então, eu tenho um pouco dessa angústia minha. E eu acho que as pessoas que realmente não têm isso não aproveitam direito o evento. Acho que a natureza do evento é procurar ficar perdido, é procurar desaprender. E se você não tem essa disciplina, se você não tem essa mentalidade, cara, com o câmbio que a gente tem, é caro. É isso. É bem caro? É bem caro. É bem caro. Não, maravilhosa essa leitura. Vamos falar um pouco do tema da moda, que a gente, de cada 10 palavras, 11 são inteligência artificial. Esse ano, acho que o festival baixou a bola um pouquinho na inteligência artificial, fazendo um grande paralelo entre o que é AI e a criatividade humana. E eu queria ouvir um pouquinho a sua opinião sobre esse equilíbrio, ou se você não concorda com isso também. Cara, concordo. Eu, na verdade, tenho uma premissa que não mudou, tá? Não sou uma pessoa versada, não sou talvez a pessoa mais qualificada para falar de inteligência artificial, mas assim, os meus 10 centavos aqui, Scapini, assim, eu sempre achei que tem algumas coisas um pouco equivocadas em inteligência artificial com criatividade, porque, de alguma forma, como a gente está falando simplesmente de um processo decisório probabilístico, a partir de uma mesma base de dados, a gente tende a comoditizar a criatividade com a inteligência artificial. Inclusive pode ser um sarrafo muito mais alto de qualidade criativa, mas o diferencial e a distinção entre esses expertise criativos vai desaparecer. Se eu estou fazendo a mesma pergunta para o OpenAI do que a sua, ele vai chegar na mesma conclusão. Então, assim, eu acho que eventualmente ser mais rápido, ser mais ágil, fazer combinações inteligentes e oportunas é um negócio muito positivo, mas vamos lembrar que todos esses motores de AI, eles são compartilhados pelos concorrentes. Portanto, assim, a distinção vai precisar de um grau de contribuição humana, dado que todos nós, principalmente com clientes grandes, numa indústria que está, sei lá
na ponta do iceberg, que não vai ter dificuldade de operar esse tipo de coisa, vai chegar em conclusões muito parecidas. E isso é antagônico com a história da criatividade. Ou seja, eu estou aqui para tentar fazer o oposto e construir a partir de oportunidades alguma coisa diferente. E convenhamos, inteligência artificial não é pensado para ser diferente, é pensado para ser igual. Então, assim, entendo o barateamento, a velocidade, a efetividade, um grau de conclusões muito menos inoportunas, mas assim, eu nunca, né, e não é porque agora está fazendo essa comparação, eu nunca compreendi essa tara do tipo assim, cara, isso aqui vai substituir a capacidade criativa. A verdade, eu acho que a criatividade fraca, a criatividade básica, a criatividade que não é relevante, essa de fato tem sido morta e vai ser cada vez mais consumida pelo AI. Mas a de ponta, o prêt-à-porter do que a gente está falando, cara, lamento, vai depender e vai ser o oposto. Quanto mais democratizado o uso de AI, pior vai ser e mais humano teremos que ser para fazer a diferença no processo de comunicação. E você eu concordo totalmente com o que você está falando, porque o que a gente percebeu nesse ano é isso. Finalmente o humano voltou para a discussão. A gente parecia que a gente não iria mais existir, né? Que o AI faria todas as nossas funções, e eu acho que nesse ano, talvez com um pouquinho do passar do tempo, dos aprendizados, das aplicações um pouco mais práticas sendo colocadas, o que a gente percebe é que o humano voltou a fazer parte da equação. O humano ainda não está lá, daqui a pouco ele vai voltar a ser protagonista, mas sim, já está lá. Sim, no coadjuvante de uma maneira ou de outra. Já tá bom, pra quem tinha sido extirpado, né? Só de voltar pro palco já tá, tá é ótimo. Isso, né? É que nem o Mamute que tá voltando agora também, né? Tá. Esse é um tema que é maravilhoso, né? Sim, em breve nós vamos viver no Jurassic Park aqui. Isso, estamos perto. Torcendo para que seja um Jurassic Park controlado, né? Pelo amor de Deus. Mas você falou uma coisa maravilhosa que a gente naturalmente não tem como tocar no assunto, vindo de onde você vem e sendo você quem é e tendo trabalhado nesse sentido, que é a criatividade, além da criatividade média, a criatividade de alto nível e alto impacto, né? Hoje você gerencia marcas que têm como forma de se comunicar totalmente fugir de qualquer critério, de qualquer padrão. Como é que você consegue fazer isso em alto nível tantas vezes? Porque às vezes é fácil fazer uma vez, mas fazer isso mais de uma vez não seja tão simples. Cara, é muito legal sua pergunta. Eu de verdade nunca fiquei tão inseguro na minha carreira. Quando eu sentei para trabalhar na Zamp, o fato de ter que sustentar a marca Burger King, que é exatamente, tem talvez os rompantes mais criativos, sei lá, não são nem criativos, talvez subversivos, né? Subversivos é uma boa palavra. Anarquistas, assim. E eu tive um pouco dessa paura que você está mencionando. Ou seja, cara, eu até acho que eu dou conta, mas aqui já larga de uma expectativa muito diferente, né? É uma marca muito especial. Mas, cara, o que tem sido positivo para mim, eu estou só 6 meses à frente dessa história, é que tem um grau de engajamento de quem é colaborador dessa marca, sejam nos parceiros, nas agências, no consultor, no próprio colaborador, no funcionário que está lá. Não estou falando das pessoas de marketing, mas assim, tem um certo tesão de uma contribuição coletiva que não é incentivada, que é orgânica. E eu acho que as coisas são muito legais porque as ideias, normalmente, que vão para a rua de Burger King, elas vêm dos lugares mais inesperados possíveis. Então, assim, é como se existisse uma indústria criativa junto aos 16 mil colaboradores e os mais 8 mil indiretos que fazem parte da cadeia de infraestrutura do Burger King, onde todo mundo, a qualquer momento, tem alguma ideia maluca. Óbvio que muitas delas são inexequíveis, e precisa de uma curadoria significativa, mas é tanta gente ajudando que a coletividade acaba possibilitando que se sustente um patamar maluco de produção. Gente, que coisa sensacional, porque essa é a democratização também de um posicionamento. Que você tem um posicionamento, você permite com que todo o ecossistema participe dele. Não tá, a criatividade não está no criativo somente. Certo. Logicamente que tem o trabalho específico, mas ele tá junto no contexto. E o que eu acho que talvez a profissão mais desafiadora na Zamp, em particular no Burger King, é o jurídico, né? Vocês até fizeram uma campanha. Fizemos, cara. Olha, eu vou te falar. Isso que você está falando é super curioso também. Quando eu tive no meu processo de integração na empresa, a coisa protocolar do RH, o cara que eu mais queria conhecer era o meu par jurídico. Porque eu falei, cara, se tem uma pessoa que realmente... corajosa. Pô, parabéns, meu. Eu não te conheço, mas eu já queria te dar um abraço. Porque se tem alguém que de alguma forma que é corajoso, habilidoso, tomador de risco,
é o jurídico, aliás, citar o nome dele aqui, o Murilo, um cara incrível. Pô, doutor Murilo, sou seu fã. É isso. E assim, para mostrar que eu não tem limites, e bem citado, vou aproveitar para fazer o jabá aqui, Scapini, mas assim, quando não se espera nada mais ousado, o cara deixou a gente fazer uma brincadeira com todos os advogados do Brasil. Cara, então, isso assim, foi maravilhoso. Realmente, eu me sinto muito honrado de trabalhar numa companhia que entende de verdade essa história de ser ousado, a ponto do próprio jurídico aceitar brincar consigo mesmo, né? Então, assim, é uma coisa muito única na minha carreira. Assim. Não tenho dúvida. Eu tenho feito uma pergunta aqui para todo mundo que senta na cadeira aqui do lado, porque como a gente está fazendo a cobertura, né, do SX através da Billboard, é natural que a gente converse um pouco sobre música na publicidade, e eu queria ouvir um pouquinho da sua opinião ou sobre quais são, porque na verdade, assim, quem não conhece o Igor tem uma experiência de vida sensacional, em trabalhar em marcas anunciantes, em ser startupeiro e dono de agência de publicidade, ou seja, ele tem uma carreira que na verdade daria para fazer um podcast só de carreira, talvez seja um outro caminho aqui, mas você tem diversas histórias na sua experiência onde a música fez parte desse caminho todo. Eu queria que você deixasse um pouquinho para a nossa audiência a sua opinião sobre o quanto a música é relevante nos temas de comunicação. Cara, eu vou te falar que, para não ficar uma conversa, né, muito aérea, etérea, eu vou falar do ponto de vista prático. Assim, a maior oportunidade que eu identifiquei nessa mudança de gestão e governança no Burger King era exatamente o fato de a gente estar muito distante do território musical, como um território agregador, democrático que existe no Brasil e que, assim, muito conveniente para quem vende comida pronta. Então, assim, a gente fez coisas assim que aparentemente não foram fáceis de serem aprovadas do ponto de vista global, porque não conversavam exatamente com policies, mas a gente tem um caminho de deixar o Burger King, da mesma forma que ele é tão popular, tão acessível. Hoje talvez a proteína mais barata no Brasil seja vendida pelo Burger King. Então, assim, ao contrário de imaginar que nós estamos falando de uma rede de fast food sustentada por uma população jovem, adolescente e tal, muitas famílias fazem refeições e usam como entretenimento para poder comer um fast food no final de semana. Na verdade, é muito mais diverso do que a gente imagina. Então, o primeiro movimento que a gente fez, e eu estou muito feliz, é público e tal, é assim, a gente se tornou partner da Tardezinha, que eu achava que era um negócio que era muito, muito, muito útil, né? Ainda mais uma marca americana, imperialista, então assim, pô, vamos lá, uma roda de pagode, como assim e tal. E convido vocês, assim, antes do primeiro show, as pessoas vão ficar surpresas com o que a gente vai anunciar que demais. Com Tardezinha, porque vai ser bastante improvável, como a parceria em si já foi. Como se não bastasse, a gente também surfou uma onda muito legal da última temporada de Sintonia com Netflix, que também conta uma história muito legal, né? Ali vai além, né? Ali a gente fala da indústria da música misturada com um raciocínio de ascensão social e tal, que também se identificava muito com o perfil não só de quem come no Burger King, mas dos nossos colaboradores. Então, assim, quando a gente percebeu que nossos colaboradores adoravam Sintonia, a gente falou, poxa, vamos aumentar o engajamento interno, fazendo uma associação com aquilo. Então, assim, a ativação que foi o último baile, tinha o rei e a rainha do baile, que eram Powered by Burger King. Foi maravilhoso então, assim, a gente tem tentado se aproximar da cultura popular. Eu acho que, assim, não tem nada, talvez o futebol, mas o futebol, por ser muito masculinizado ainda no Brasil, por estar muito próximo de situações de corrupção, é uma pena, eu sou um amante de futebol, não me levem a mal, isso não é uma crítica, mas é mais difícil entrar no território do futebol se você não tem uma marca que está próxima de esportes ou que tem uma escala muito grande. A gente tem a ascensão das bets que quase monopoliza o espaço que existe ali. E eu acho que música é um ambiente talvez mais popular, mais democrático, mais gregário. E assim, essa proximidade nossa com o pagode e com o funk, que são coisas muito nacionais, muito proprietárias, para uma marca que nasceu na Flórida e Miami, é um negócio que já me orgulha. Então, assim, é meio invisível, não é necessariamente um case, mas eu acho que é um caminho de comunicação importantíssimo. E é maravilhoso você falar isso. Eu me lembro que durante um tempo a gente teve... a gente falou muito sobre o funk, a gente tinha um roadshow que a gente fez em diversos lugares, onde a gente falava que o funk é pop, porque acaba que os CMOs não conhecem e não ouvem funk, e agora não ouvem trap também, porque o trap chegou nesse lugar, e acabava perdendo uma série de oportunidades à medida em que você não tem o conhecimento e de como funciona. Então é maravilhoso que vocês tenham tido essa leitura e essa visão. Eu tenho muito a agradecer mesmo. Igor, um prazer estar aqui com você. Nosso papo foi
Infelizmente é sempre muito rápido. Eu queria te agradecer, mas antes da gente fechar, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para as pessoas que não tiveram a oportunidade de vir e que não sabem se tem que vir ao SXSW. Você já respondeu um pouquinho ao longo do nosso papo sobre isso, mas qual é o motivo pelo qual a pessoa tem que sair e vir passar aqui essa semana em Austin com a gente? Cara, eu acho que se você tiver a disciplina de vir para cá, se preparado para ficar frustrado, evitar o deslumbramento de ficar fazendo social e ter a humildade de assistir coisas em zonas de interesse que você não tem repertório ou qualificação nenhuma, você é uma pessoa apta a vir para cá. Cumprindo essas 3 premissas, venha, aproveite, tenho certeza que vai ser muito oportuno. Agora, se você de fato quer se divertir, passear, beber, conhecer os texanos e de alguma forma assistir coisas sobre comunicação, marketing, não venha, porque talvez tenha um jeito de fazer isso de um jeito muito mais barato e mais profundo, lendo e estudando na sua própria casa. Ah, esse é o Igor que eu conheço e que eu gosto. Esse é o programa Cabos e Cases, essa foi a edição com o Igor Pulga. Eu agradeço muito sua presença e daqui a pouco a gente volta com outro programa. Obrigado, viu, gente?